Bom dia, boa tarde. O meu nome é Leandra, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, com a coordenação pedagógica de História. Eu desejo a vocês um 2022 com muitas bênçãos, muita paz, muita saúde, muitos sonhos realizados, muita afetividade, né, com as crianças, que Deus nos abençoe. Estamos hoje aqui para falar sobre o primeiro caderno de atividades pedagógicas deste ano, que traz a temática indígenas. Então, nós trouxemos o povo indígena, predominando o trabalho com os brinquedos, com as brincadeiras de alguns povos. Trazemos, então, inclusive no início do caderno vai ter um texto que ele traz uma explicação do porquê indígena e não índio, né? Por que a gente usa esse termo e não o outro hoje em dia? Então, no início do caderno traz, né, essas informações. Vocês irão receber esse caderno para ser trabalhado até o mês de maio. No mês de maio, nós estaremos novamente fazendo uma formação para o segundo caderno, onde vocês estarão recebendo ele, tá? Esse caderno, nós trabalhamos com ele de forma integrada, História e Geografia. Algumas atividades, vocês vão ver a História, daí entra a Geografia, outras atividades, História e Geografia, acabam aparecendo na mesma atividade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa organização, sobre os conteúdos que trouxemos explorando nesse caderno, né, os objetivos da aprendizagem, o objeto de estudo, e trazemos também algumas ampliações, né? São apenas ampliações, são apenas ideias. Vocês podem alterar, vocês podem modificar, vocês podem acrescentar, dependendo do nível da turma de vocês, tá? Outra informação são os anexos. Devido ao número de atividades e de páginas, foi necessário nós retirarmos os anexos do caderno. Então, vocês irão receber os anexos, mas será necessário imprimi-los para distribuir para as crianças ou para trabalhar coletivamente, dependendo do anexo, tá? A Fábio vai entrar, se apresentar, e depois a gente já inicia a exploração do caderno. Olá, professoras e professores, sejam todos e todas bem-vindos, não é, a esse começo de ano letivo. Eu espero que todas e todos estejam bem, né? Espero que esse seja um ano de muita saúde, de muitas realizações, de muitas bênçãos na vida de vocês e na vida das nossas crianças também, tá? Então, para quem ainda não me conhece, sou a professora Fabíola, sou responsável pela coordenação da área de Geografia, trabalho lá na SMED, e a gente, né, como a Leandra colocou, nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito desse nosso primeiro caderno, que é um caderno integrado de História e Geografia. Então, eu peço licença para vocês, para a gente compartilhar o caderno e explicar algumas atividades desse caderno. A ideia, antes de vocês iniciarem, né, as atividades com as crianças, é disponibilizar um zunidor, um peão, né, e deixar que eles brinquem, porque a gente vai falar no decorrer do caderno desse zunidor e desse peão. Então, de repente, disponibilizar e ver se eles conhecem esse brinquedo, né? Se eles já viram, se eles já brincaram, vocês podem disponibilizar isso e fazer uma conversa dirigida com eles dos principais aspectos. Quer dizer, nós vamos trabalhar com brinquedos e brincadeiras. É um conteúdo lá da história, ele tem em diferentes culturas, e aqui nesse caderno abordaremos a questão indígena. Ele dispara, né, a primeira atividade disparadora, essa obra que vai trabalhar, que se chama Os Unidores. Então, é interessante vocês, antes de discutir, de passar para a atividade, abordar essa obra, o que eles acham que é isso? Talvez eles coloquem que é um peixe, né? Tem dois peixes aí, professor. Professor, o que será isso? O que está representado? Então, conversar com eles antes
sobre essa representação, levantar essas hipóteses na oralidade, porque depois eles vão colocar no registro escrito, tá? Logo em seguida, ó, coletivamente, quais as hipóteses que eles levantaram? O que será isso? O que está representado aí? E vocês vão registrar o nome da obra, quem são os artistas, em que ano ela foi produzida, e se eles já brincaram com os unidor. Aqui, logo em seguida, tem uma pequena explicação dos artistas, colocando o que é um zunidor, que grupo indígena, né, se utiliza, tem em sua cultura esse brinquedo, como que ele é, quando eles brincam com esse zunidor, né, durante o ritual da tribo. Então, tem algumas informações para vocês podem ler coletivamente com eles também. Aqui, logo em seguida, traz a informação dos indígenas, né, do Panará, é Panará mesmo, do Pará, que tem uma brincadeira chamada tucunaré. Nós continuamos com brinquedos e brincadeiras indígenas. Aqui mostra quem é o tucunaré, vai trazer mais algumas informações nesse texto do que é o tucunaré, de como é essa brincadeira, né, como é brincar de tucunaré para esse grupo. Logo em seguida vai produzir um texto coletivo, né, com a experiência, como que foi brincar de tucunaré. Então, vivenciando uma outra brincadeira de uma outra cultura. A gente está trabalhando com objeto de estudo a experiência humana, né? E vem algumas atividades direcionadas à obra ainda, né? A questão do pequi, o que é isso, né? Por que esse pequi está retratado naquela obra? E traz análise de fotografias de grupo também, uma criança indígena, brincando com o zunidor. Mostra mais uma. Então, lá retratado o zunidor na obra de arte, agora retratando a criança indígena brincando com esse zunidor. E aqui é para discussão qual que eles acreditam que está representado ali, né, no zunidor. Aqui traz também uma informação sobre o zunidor de uma indígena. E a ideia agora é propor a confecção de um zunidor. Se propõe passo a passo um zunidor não de madeira, não da forma indígena, mas um outro zunidor de uma outra forma. Uma forma simples, objetiva. Depois da confecção realizada, deles brincarem, né? Eles vão registrar as informações sobre esse zunidor. Aqui vai trazer algumas informações agora dessa relação do indígena com a natureza. Porque esses unidores que vocês viram acima, ele traz essa questão, né, dessa relação com a natureza. E como é construir um brinquedo indígena. No caso aqui, o zunidor. E aí depois, dando sequência, não é? Nós trazemos aqui um pequeno relato desse escritor, não é? Também professor, Daniel Munduruku, que vai falar um pouquinho a respeito de como era, né? O brincar e como era construir o brinquedo na sociedade, na cultura indígena, né? Então ele fala um pouquinho aqui embaixo a respeito de como eles faziam isso, né? Então ele coloca ali vários elementos que aparecem no espaço onde ele vive, não é? Onde ele vivia quando ele era criança e como eles utilizavam esses elementos para brincar e confeccionar os seus brinquedos, tá? Depois aqui na sequência nós vamos trabalhar, não é? Se no espaço onde a criança mora, se existem elementos naturais que podem ser utilizados para confeccionar algum brinquedo, e se sim, quais? Então, ele vai estar respondendo ali o que ele pode utilizar para estar confeccionando os seus brinquedos, né? Então, aqui vai retomar a questão dos elementos naturais, né? Também, que vai aparecer no texto, e retomar também que eles já viram um pouco disso, dos elementos naturais, lá no segundo ano, tá bom? Ele vai ter logo na sequência, né, o relato, a leitura de um relato de um momento de brincadeira da aldeia,
Então, estou trabalhando a questão como que se brinca em outros lugares, diferente do dele, né? Então, essas brincadeiras, como acontecem? E quais são os elementos, como que se descreve isso, ele vai estar analisando esse relato e observando como é feita essa descrição. Isso é bem importante para ele se localizar no tempo, localizar no espaço, perceber essas noções que a gente tanto fala de semelhança, de diferença. Por isso, ele vai estar localizando esses elementos no texto, tá? Um pequeno relato. Isso. Aí, na sequência, nós vamos trabalhar com o objetivo de aprendizagem, que é analisar e descrever nos espaços de vivência, nos espaços percebidos e nos espaços concebidos, as marcas de contribuição cultural e econômica dos grupos de diferentes origens a partir da ação humana e que refletem a sua organização espacial. Então, nessa nossa próxima atividade, como nós estamos trabalhando, né, o conteúdo desse caderno em geografia são elementos naturais e culturais e as construções das paisagens e também alguns elementos que compõem os mapas. Então, a gente vai observar aqui algumas imagens do nosso município, tá? Então, essas imagens, elas são compostas, né, por paisagens com diferentes tipos de elementos. Então, a gente vai trabalhar aqui, né, vai analisar a imagem 1, a imagem 2. A imagem 2 é da aldeia indígena, tá? Depois aqui, imagem 3 e a imagem 4. Então, nós vamos analisar quais são os elementos que compõem essas imagens, não é? Os espaços desses elementos, o que chamou a atenção, quais são as atividades que são desenvolvidas nesses espaços, né? Que sons podem ser representados, porque nós vamos começar a falar um pouco dessas paisagens, né? Desses elementos que formam essas paisagens. Então, ele observou alguns elementos que formam a paisagem do local, né, da cidade onde ele vive, e agora ele vai registrar aqui no caderno alguns elementos que formam a paisagem do local onde ele mora, tá? Então, essa atividade número 8 é um registro de desenho através, né, da paisagem que ele vê do local onde ele mora. Será que ele só vê elementos naturais? Será que ele só vê elementos culturais? Né? Então, são essas algumas das questões que a gente tem que estar atento para que ele faça esse registro, para que ele observe e analise também, né? O que aparece dentro dessa visão de paisagem que ele vai demonstrar através do seu desenho, tá bom? Na sequência, a gente vai continuar trabalhando, né, com o objetivo de aprendizagem, de identificar nos lugares de vivência as cores, os movimentos, sons, não é? Construídos historicamente e socialmente. Então, olha lá. Você consegue identificar no local onde você mora elementos semelhantes aos que aparecem nas imagens da atividade 7? Se sim, quais? Atividade 7. Se sim, quais? Então, ele vai observar lá na casa dele, né, na paisagem que ele vive ali. Será que tem algum tipo de elemento que é igual, que é semelhante aos que foram mostrados lá em cima? Então, nós vamos estar trabalhando aqui também a questão da própria metodologia da área de geografia, que vai trabalhar essa questão das semelhanças e diferenças, né, do local onde ele vive para o local, né, de outras paisagens do mesmo município. Então, ele vai fazer essa comparação nessas atividades, na atividade número 7 e na atividade número 8, tá? Depois, aqui na sequência, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito da questão das paisagens. Então, aqui a gente tem uma pesquisa, não é? A respeito do que significa paisagem. Então, você pode estar utilizando, se quiser também, para desenvolver essa pesquisa, o livro de geografia que tem na escola, né? Mas aqui, dando sequência, nós vamos trabalhar um pouquinho ainda, né, com a leitura de paisagem, e com esses elementos, né, que formam a paisagem, como que essas paisagens elas podem ser representadas. Então, lá no anexo, nós temos algumas maneiras, algumas paisagens que foram representadas de diferentes maneiras. Então, de que maneiras? Né? Através da fotografia, através do desenho e através da pintura. Então, nossos estudantes, eles vão recortar as imagens e eles vão ter que observar quais características dessas paisagens identificam que ela é uma pintura, que ela é uma fotografia ou que ela é um desenho,
tá? E aí vão colocar lá, vão separar elas para essa atividade. Continuando, a gente vai trabalhar, né, os elementos do conteúdo, que é os elementos naturais e culturais, e a construção das paisagens de vivência e as relações que são estabelecidas nesses espaços. Então, aqui a gente tem as definições, né, a gente vai trabalhar um pouquinho com algumas definições de elementos naturais e culturais, e algumas imagens também, né? Depois, na sequência, a atividade 11 pede que nas imagens que ele colou na atividade anterior, ou seja, naquelas imagens onde ele separou as paisagens por fotografia, desenho e pintura, para que ele faça um X nos elementos que foram criados pelo ser humano. Então, lá naquela atividade, ele vai voltar naquela atividade e vai procurar quais são os elementos culturais que aparecem naquela atividade, naquelas imagens, e vai marcar com o X, tá bom? Dando sequência, a gente vai para a análise da fotografia. Então, nós precisamos ter clareza assim, qual é o elemento, né, o conteúdo que vem trazendo todo o caderno. Nós estamos trabalhando com brinquedos e brincadeiras em diferentes culturas, e aqui no caso é indígena. Nós trabalhamos lá em cima com o Zunidor, a geografia veio, fez toda a exploração do espaço onde isso acontece, analisou os elementos, e aqui a gente entra num outro brinquedo, numa outra brincadeira indígena, que é o peão. Aqui nós vamos trabalhar a exploração do peão agora, né? Estabelecendo relações, se eles conhecem, se eles não conhecem, e na sequência vocês vão ver já história e geografia nessa atividade estão presentes, porque ele vai trabalhar qual é o espaço que ele está brincando, então ele reconhece a brincadeira, qual é o espaço que ele está fazendo, realizando essa brincadeira, tem do que é feito esse peão que ele está brincando ali naquele grupo. Vem a explicação desse peão, então aquele peão é feito de tucumã. Então, o que é isso? Como que é essa fruta? Porque os indígenas se utilizam muito de elementos da natureza, em diversos, né, aspectos. Não só para o brinquedo e para a brincadeira, mas para a vida, o cotidiano deles. A análise também, a fotografia retratando o indígena do Pará, ensinando a fazer, né, esse peão feito com a semente. Tem alguns passos que se faz do peão. Aqui leva para a vida deles, eles já brincaram com peão? Aqui tem uma ideia, uma sugestão, né, que vocês solicitem que eles tragam. Eles têm peão em casa, que eles tragam, vocês podem montar uma exposição. Ou então, em um momento de recreio, vocês podem realizar a brincadeira com peão com as turmas, com diferentes tipos de peão, né? E o retrato também, eles vão registrar que o peão que ele brincou e em que local ele brincou com esse peão. Aí circular, né, olhar para todos eles e circular o que ele não conhece. Depois que ele circulou, vai ter um dos peões ali, que é de Israel. E a ideia é que eles observem esse peão, veja como se joga, inclusive tem um modelo dele no anexo, onde eles vão montar e jogar como se joga em Israel. Tem toda a explicação de como jogar, o que significa, né? Que a gente está trabalhando, então, também com as noções temporais, de semelhanças e diferenças, do brincar, né? Qual é a diferença de brincar? Com o peão que ele já brincou, que ele conhece, que talvez você montou a exposição, ou você colocou lá na hora do recreio para brincar, e com esse lá de Israel. Quais são as semelhanças entre esse brincar? Traz também o Beyblade, que também é um peão, né? Aqui a gente está trabalhando com experiência humana, com objeto de estudo da história, explicando o que é o Beyblade, a origem, de onde saiu. A ideia é localizar nas fotos do Matheus e do Gabriel em qual eles estão brincando com o Beyblade. O peão está aí, né?
que é o Beyblade. Então, a ideia é eles localizarem. Aqui tem um pequeno vídeo, né, de como que gira aquele peão que o Gabriel está brincando. As formas de brincar com peão nas regiões do Brasil. Então, traz algumas regiões brasileiras, né, Minas Gerais, São Paulo, em Olinda, algumas formas de como que brincam com peão nesses outros locais. Depois, ali na sequência, a gente começa a trabalhar, né, os elementos que compõem os mapas, que é um dos conteúdos que esse caderno vem trazendo de geografia, tá bom? Coloquei ali o objetivo de aprendizagem, que é identificar os elementos que compõem os mapas, realizando leituras básicas de título, legenda, orientação de acordo com as convenções cartográficas. Então, a próxima atividade, não é? Ele vai identificar no mapa os estados em que aparecem as brincadeiras do peão, que foram representados na tabela. Depois, vai localizar e identificar no mapa o estado onde onde ele vive. Então, vai localizar e pintar o estado de verde. Então, aqui nesse mapa, o mapa político do nosso país, aparecem aqui as regiões, aparece, né, a localização através da direção da Rosa dos Ventos, e aparece aqui embaixo também uma legenda, não é? Falando um pouquinho a respeito do que significam essas siglas, né, dentro do mapa. Então, aqui, professora e professor, é necessário, não é, conversar e explicar para os estudantes a respeito desses elementos que aparecem, que compõem os mapas, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, como sugestão, confeccionar um pequeno texto com os principais elementos que compõem esses mapas, né? Então, o que significa uma legenda? Né? O que significa uma orientação? Né? Por que tem uma rosa dos ventos no mapa? Qual a finalidade? Então, fazer esse pequeno texto e colocar, né, entregar para eles uma cópia, pode colar no caderno de geografia, né, que vocês também podem desenvolver outras atividades. Inclusive, né, também como sugestão, eu trouxe aqui para trabalhar outros mapas onde apareçam os outros elementos que não foram abordados naquele mapa ali. Tá? Então, assim, você pode, né, para essa atividade, se quiser, levar os mapas que estão na biblioteca da escola, né, e mostrar, né, geralmente vai aparecer a escala, vai aparecer a longitude e latitude, então são esses outros elementos, né, que compõem os mapas, que não apareceram, né, propositalmente no mapa que foi colocado da atividade anterior, tá? Então, você pode trabalhar ou com os mapas da biblioteca, para que eles observem, né? Mas é interessante que eles conheçam, né? Você dê suporte para que eles conheçam e que entendam o porquê daquelas composições, daqueles elementos no mapa, né? Na descrição do mapa. Ou você pode também imprimir outros mapas para eles colocarem no caderno e para eles estarem procurando também, onde está a legenda, onde está a fonte do mapa, né? E assim por diante. Então, fica a critério de vocês a exploração dessa atividade com relação ao mapa, tá bom? Depois, ali na sequência, né? Quais elementos abaixo que aparecem no mapa da atividade anterior? A legenda, a orientação, a escala, o título, né? Então, lá naquele texto que eu sugeri para vocês, seria interessante que se tivesse significado, né? Por que eu não coloquei, né, aqui? Então, um dos motivos também é para que haja uma pesquisa, né? Você pode construir esse texto junto com eles, né? E o outro dos motivos também é pela nossa limitação do número de páginas, que não caberia, né? Então, daí teria que ir como um anexo também. Então, seria interessante, talvez, por que não fazer uma pesquisa coletiva, né? E construírem vocês juntos esse texto explicando, né? Ou você pode também fazer uma explanação lá no quadro, quando for trabalhar com os outros mapas, conforme eu sugeri, tá bom? Mas fica a critério de vocês, combinado? Então, ali na sequência venho para escrever o texto coletivo, né, sobre as diferenças apresentadas na forma de brincar com peão. Eles viram várias formas de brincar com peão, né, em vários locais. Então, qual é a diferença colocada entre a forma que ele brinca com as demais crianças? A gente está trabalhando a metodologia da área, história, que traz as noções temporais.
Nós mudamos agora, então a gente trabalhou com os unidor, trabalhou com o peão, e agora a gente vem para uma outra brincadeira, um outro brinquedo, outra noção temporal, a gente vai para o passado. Até agora, nós exploramos o tempo presente. E com essa gravura, a gente parte para o tempo passado, onde eles vão fazer essa análise se essa gravura é dos dias de hoje ou não. E por que eles acham? Se eles colocarem, não é do dia de hoje. Por que você acha isso? Porque não está representando este tempo. Então, a ideia é analisar com eles essa gravura, né, e levantar essas hipóteses, conversar com eles sobre isso. Tem várias questões, né? Se é do dia de hoje, porque eles chegam à conclusão, marcar as diferenças encontradas entre ele e as crianças da gravura. Quer dizer, talvez eles encontrem na vestimenta, talvez na forma de brincar, talvez no cabelo, na arrumação do cabelo, ou então nos brinquedos. Então, ele vai marcar quais as diferenças que ele consegue observar entre ele ser criança e as crianças da gravura. Nós vamos continuar, né, com o conteúdo dos elementos naturais e culturais, com a construção das paisagens de vivência. Então, agora, a gente já falou a respeito do que são os elementos naturais e culturais, já vimos alguns espaços, então agora nós vamos, né, conhecer os espaços que estão próximos à nossa escola. Então, a sugestão aqui da atividade 19 é que vocês, juntamente com as crianças, percorram as ruas próximas à escola e observem os elementos que estão presentes nesse espaço, tá? Então, ali, algumas características, né, para a gente trabalhar esse espaço, né? Então, o primeiro deles é o nome do bairro, né? Qual é o nome do bairro que fica localizada a escola? Então, vai colocar lá. Depois aqui, eu trouxe algumas sugestões, não é? De alguns elementos que vocês podem identificar durante o percurso. Então, aqui são algumas sugestões, eles vão colocar no X, no que eles observaram durante o percurso, daí o percurso fica a seu critério, né, professor e professor, separe algumas ruas principais próximas à escola, para que você possa estar observando e para que vocês possam estar observando e realizando essas atividades, tá bom? Depois aqui, na sequência, né, existem outros elementos que você observou e que não estão na lista, né? Então, ele vai registrar aqui se teve algum elemento que compõe esse espaço que não estava presente naquela lista, né? E aqui também umas outras atividades relacionadas à questão da observação do espaço, né? O que existe, né, na paisagem do entorno da escola? Então, depois lá, somente construções humanas, somente elementos da natureza? Então, depois vocês vão estar debatendo essas questões dentro da sala. Na sequência, né, continuando lá com os elementos naturais e culturais, vocês vão construir, né, coletivamente, o trajeto que vocês fizeram, tá? Então, vocês vão desenhar alguns elementos que vocês observaram e vão criar alguns símbolos e legendas para poder identificar esses elementos, tá? Então, esse primeiro mapa vai ser uma construção coletiva, tá? Então, você pode fazer ele numa folha lá na lousa, e você pode pedir, né, para que determinados grupos, né, registrem alguma coisa que ele observou, você pode solicitar para que venham por fila, fica a seu critério na questão da organização. Por quê? Porque esse primeiro mapa, ele vai ser coletivo, então aí nós vamos pegar a observação, né, o olhar de cada criança para a construção, não é? Às vezes, o que uma criança, né, observou, as outras não observaram, né, ou passou despercebido, ou não foi alguma coisa que chamou tanta atenção, mas que é importante também para a construção desse espaço onde a criança, né, convive, tá? Então, depois de pronto esse mapa coletivo, né, você pode estar imprimindo lá na escola e entregando para que cada criança colhe o seu aqui, tá bom? Não esqueça depois de fazer as legendas, né, identificar os espaços lá. Depois, na sequência, a gente vai falar um pouquinho, né, dos mapas que os povos indígenas também utilizam, né? Eu estava comentando com outros, com o pessoal do segundo ano, que também tem um mapa indígena, que
várias etnias, várias culturas indígenas têm utilizado os etnomapas justamente para mapear e controlar, vamos assim por dizer, o seu território, né? O território onde eles vivem. Então, os povos indígenas, eles utilizam mapas confeccionados por eles para identificar o território e os recursos que aparecem nesse território. Então, através desses mapas, né, eles fazem o registro de tudo que tem no espaço da aldeia, né, no espaço onde eles vivem. Tanto recursos naturais, como também os elementos culturais que existem nessa aldeia, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de um etnomapa, né, de uma aldeia indígena brasileira. Aqui eu coloquei, né, a legenda, para que eles também observem, tá? O que foi registrado. E aí, nós vamos trabalhar um pouquinho, né, a observação desse mapa, né? Que elementos que aparecem nesse mapa? Então, voltamos lá, né? Possui uma rosa dos ventos, né? Possui orientação, possui uma legenda, né? Possui a fonte do mapa, possui o enunciado do mapa, né? O título do mapa. Então, você vai retomar esses conceitos lá com os nossos estudantes, tá bom? Que elementos será que eles representaram aqui? Será que pelo desenho, né, nós conseguimos observar quais foram os elementos que eles representaram? Então, é uma atividade de observação desse mapa, tá? Aqui tem algumas questões feitas, né, para vocês estarem trabalhando. Depois aqui, na atividade da letra B, não é? Vai ter uma atividade para você estar trabalhando a metodologia da área de geografia, né, trabalhando a questão da semelhança que aparecem nos elementos do desenho que vocês construíram, né, do entorno da escola, e do desenho feito pelos indígenas, tá? Então, vocês vão trabalhar e vão fazer o registro dessas semelhanças aqui, tá bom? Aqui, novamente, né, também a questão dos elementos que aparecem no mapa, que é a legenda, orientação, escala, título, né, vamos verificar qual deles aparecem lá naquele mapa e vão marcar aqui, tá bom? Então, hoje, depois a gente tem aqui um pequeno texto, né, instruindo, falando que hoje, né, com o desenvolvimento da tecnologia, nós temos os espaços, eles são monitorados por satélites, né, por equipamentos sofisticados, mas que os mapas indígenas, eles também são utilizados, né, principalmente porque os próprios indígenas conseguem observar como acontecem determinadas mudanças dentro do seu território, dentro do seu espaço, né? Então, assim, todas as pesquisas que eu fiz para desenvolver esse caderno, e que falavam a respeito dos etnomapas, elas sempre mostravam, elas sempre apontavam que os indígenas foram, assim, praticamente unânimes, todos eles que fazem os seus mapas, que eles conseguem observar a questão do desmatamento no território onde eles vivem, né? E, infelizmente, esse desmatamento, ele não ocorre pelos indígenas, não são os indígenas que fazem esse desmatamento, né? Então, eles conseguem observar o aumento desse desmatamento nas áreas onde eles vivem, tá? Então, junta-se os mapas confeccionados pelos indígenas, mais os mapas que são feitos, né, com toda essa tecnologia, com toda essa questão que foi sendo desenvolvida ao longo da história, e consegue-se obter informações a respeito daquele espaço geográfico, tá? Das transformações, né, que estão ocorrendo dentro daquele espaço geográfico, tá bom? Como nós estamos falando, né? Daí agora, vocês observem que nós estamos seguindo uma sequência. Nós trabalhamos lá com a observação do mapa, né, do espaço, desculpe, aonde as crianças vivem, né, do espaço do entorno da escola. Depois, nós fizemos a confecção, né, de um mapa, de um desenho, né, representando esse espaço, né, em volta da escola. Depois, nós observamos o mapa indígena que foi feito também, né, representando o espaço aonde vivem esses indígenas. E agora nós vamos trabalhar com um mapa feito por satélite. Então, o que vai acontecer? Né? Nessa próxima atividade, a gente vai trabalhar com um mapa, né, da localização da escola, mas esse mapa que foi feito por um satélite. Então, né, vocês vão providenciar para os nossos estudantes, né, esse mapa
com a localização da escola, né, e de algumas ruas em volta da escola, e vocês vão trabalhar com o estudante, com os nossos estudantes, essas localizações, né. Você pode criar símbolos, você pode criar legendas, né, você pode fazer todos os outros passos que nós vimos nas atividades anteriores, tá? Então, vocês vão construir isso a partir agora de um mapa feito por satélite, tá bom? Você consegue fazer isso, né? Consegue esse mapa no Google Earth, tá? Você consegue no Google Street View, também você pode estar conseguindo fazer um print da localização para você poder trabalhar esse espaço, tá? Depois aqui, daí, se tiver alguma dificuldade com relação a isso, lá no final da apresentação, aqui do caderno, eu vou deixar o nosso telefone de contato, você pode estar mandando uma mensagem lá, né, que eu também posso estar auxiliando, se precisar, tá bom? Depois aqui na sequência, a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito da questão da mudança, né, de como o ser humano, ele modifica o local, não é? Para atender às suas necessidades. Então, aqui, o que a gente vai trabalhar é um objetivo de aprendizagem, né, que é para analisar e descrever nos espaços de vivência, nos espaços percebidos e nos espaços concebidos, as marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens a partir da ação humana, que refletem a nossa organização espacial em diferentes momentos históricos. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, como nós estamos falando, do espaço em torno da escola, não é? A gente vai estar trabalhando aqui essa questão da paisagem. Será que em volta da escola, né? Será que a paisagem que fica em volta da escola, ela sempre foi assim, não é? O que será que mudou, né? Então, você pode estar conversando, você pode estar solicitando, né, as fotos, né, algumas fotos, provavelmente a biblioteca da escola deve ter fotos antigas da escola, do entorno da escola, você pode estar convidando para fazer essa atividade, se você quiser também, algum morador antigo do bairro, que pode colocar, que pode estar descrevendo, contando para as crianças, né, como era o espaço ali em volta e como está, não é? Então, vocês podem desenvolver vários encaminhamentos aqui nessa atividade para falar, né, para observar quais foram as mudanças que ocorreram nesse espaço, tá bom? Depois, né, nós temos ainda algumas atividades aqui falando a respeito, né, do porquê que as mudanças aconteceram, né, se essas mudanças, né, elas contribuíram para melhorar a vida das pessoas que frequentam esse espaço, né. Depois, aqui na sequência, a gente também tem um texto falando a respeito dessa relação de como os povos indígenas também transformam a paisagem, né? Muitas vezes as pessoas acham que por eles, né, conviverem no espaço natural, eles não transformam a paisagem, e sim eles transformam, né? Só que eles transformam essa paisagem de uma maneira sustentável, ou seja, eles retiram da natureza somente aquilo que eles vão utilizar, né? Então, eles só vão derrubar uma árvore quando eles vão precisar dessa árvore para construir alguma coisa. E mesmo derrubando essa árvore, eles sempre vão replantar outras árvores no lugar para que essas árvores cresçam e possam, né, continuar fornecendo os elementos naturais para a sobrevivência deles, né, das suas etnias. Então, quando a gente fala dessa questão, dessa relação, né, dos povos indígenas, eles também transformam a paisagem, só que eles transformam de uma maneira sustentável, tá? E aqui eu trouxe como exemplo algumas imagens de como eles fazem essa transformação da paisagem, né? Então, aqui, ó, eu coloquei, eu acho bem importante vocês trabalharem essa questão aqui, essa imagem, pelo seguinte, eu coloquei aqui uma informação que eu não sei se vocês já sabem, não é? Mas aqui no nosso município, nós, além da aldeia indígena Araçaí, nós estamos recebendo outras etnias indígenas, né? Que estão, né, retomando o território indígena da Floresta Estadual Metropolitana aqui do nosso município. E esses povos, né, e essas etnias,
eles têm um projeto muito interessante, que é o de reflorestar aquela região com espécies nativas. Então, essa foto, né, dessa que eles estão fazendo esse plantio, é aqui do nosso município, tá? São os indígenas guaranis e os caigangues, que plantaram, lá nesse espaço da floresta metropolitana, 200 mudas de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, né? Naquela região, foram plantadas outras mudas, né, foram plantados eucaliptos, e agora os indígenas querem retomar essas espécies nativas. Então, como que eles vão contribuir para mudar esse espaço? Plantando mudas nativas. Então, essa foto aqui, ela é aqui do nosso município. Além dessa, né, da questão de plantar novas mudas, os indígenas também, eles contribuem com essa transformação através do reflorestamento de uma rede de sementes. Então, aqui eu tenho a imagem, deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor. Opa, deixa eu tirar aqui. Aqui nós temos a imagem, né, de indígenas da etnia Panará, que são coletores de semente, ou seja, eles recolhem os frutos, não é? Retiram as sementes desses frutos e depois eles destinam essas sementes para cooperativas, algumas vão para outras etnias que fazem o plantio dessas sementes e outras vão para outras cooperativas, né, que levam essas sementes para serem plantadas em outros territórios, tá bom? Então, é bem importante trabalhar essa questão, essas imagens aqui, com os nossos estudantes. Daí, aqui embaixo, eu coloquei algumas questões para a gente, né, estar debatendo, estar conversando a respeito disso, né? Então, olha lá. Converse, né, sobre como as atitudes descritas acima podem transformar a paisagem de vivência desses povos, né? Como será, né? O que replantar árvores pode contribuir para mudar, né, a vivência, o local de vivência dessas comunidades? Depois, na letra B, é uma sugestão prática, não é? Então, como nós já trabalhamos a questão da paisagem da nossa escola, né, da paisagem em volta da nossa escola, nós já vimos, né, vocês viram lá que essa paisagem, ela passou por transformações, vocês já analisaram que tipo de transformações que foram essas, se foram transformações boas, no que elas melhoraram a vida dessas pessoas. Provavelmente, né, as crianças também já devem ter, né, levantado algumas hipóteses de algumas coisas que precisam, né, e que não tem, e que não foram contempladas, né, nesse espaço. Então, a atividade da letra B é uma atividade prática, né, onde vocês, juntamente com as crianças, né, vão pensar em uma ação que vocês possam fazer para modificar a paisagem da escola ou do entorno da escola, né? Então, assim, que tipo de ações vocês poderiam fazer, né? Na nossa escola, nós não temos espaços verdes, né? Nós não temos um jardim, não temos uma horta, não temos uma árvore plantada. Então, vocês podem estar discutindo como, né? Se teria como fazer, né? Plantar uma árvore, fazer um jardim, fazer né? Uma horta, fazer plaquinhas falando a respeito da questão do lixo, né? Será que lá na escola, né, há reciclagem, há separação do lixo na escola onde você trabalha, onde vocês estudam, né? Então, assim, são várias questões que vocês podem estar colocando e debatendo lá com as crianças, né? E transformarem essas questões em uma ação para modificar e transformar a paisagem da escola ou do entorno dessa escola. Tá? Então, eu vou deixar a critério de vocês, para que vocês conversem, né? E aí, o que eu preciso? Né? Que depois que vocês pensarem nessa ação, que vocês realizarem essa ação, eu preciso que vocês tirem fotos, gravem um vídeo, né? Fique a critério de vocês daí, e que vocês mandem esse material lá para a secretaria. Tá? Pode enviar por um doc, ou se você quiser também, pode enviar para mim, né, através do WhatsApp, porque nós vamos construir um material coletivo com todas as atividades, né, de todas as crianças das escolas do município, tá? Então, quando você terminar o caderno de atividades, né, essa é a última atividade do caderno, eu preciso que você me envie, tá?
essas atividades, essa foto ou esse vídeo, né, fica a critério de vocês, de qual foi a ação que você e a sua turma decidiram fazer para transformar o espaço da escola, tá bom? Não pode sim, fica a critério de vocês essa questão do que escolher para estar desenvolvendo essa atividade, tá bom? E aí, aqui embaixo, eu vou deixar, né, o meu contato e o contato da Leandra também, no decorrer da realização das atividades do caderno, se surgir alguma dúvida, se precisar de algum material, né, vocês sabem que podem contar com a gente, né, pode estar nos procurando, mandem mensagem, né, ou se quiser ligar também, pode ligar lá na secretaria, fiquem bem à vontade para estar pedindo, né, para estar nos procurando, para solicitar alguma coisa, né, ou até mesmo para, né, para compartilhar com a gente alguma questão relacionada ao trabalho do caderno, tá? E também, como a Leandra já colocou lá no início, esse caderno, nós estamos trabalhando ele de uma maneira integrada, então, assim, é muito interessante que vocês também nos deem uma devolutiva de como foi esse trabalho, né? Então, depois, no final, lá, quando vocês terminarem, mandem para a gente um áudio, uma mensagem, contando como foi o trabalho, se vocês gostaram, se vocês acham que, que compensa nós fazermos outro caderno com outras temáticas, se vocês sentiram dificuldades, tá? Porque esse retorno é bastante importante para a gente para até mesmo aperfeiçoar o nosso trabalho, né, a confecção do caderno e outras coisas, tá bom? Então, quero agradecer a vocês por esse tempo de escuta, né, e deixar aqui novamente o meu contato e dizer que estou à disposição, tá bom? Um grande abraço e um bom ano letivo para todos. Agradeço imensamente esse tempo, né, a escuta, o tempo que vocês destinaram, e me coloco à disposição novamente, tá? Assim, o que precisarem, é só chamar no WhatsApp ou ligar para a secretaria. Obrigada.